Estamos em Betel. Aqui é a casa de Deus. Estamos na porta dos céus. Aquele que quer entrar no reino de Deus e ter a sua coroa colocada em sua cabeça, tem que iniciar o Betel aqui na terra, para que você mereça a sua coroa lá no céu. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 8, versículo 26. Ele fala sobre o endemoniado de Gadara. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Já foi louvado aqui o valor de uma alma. Deus nos ama. Nós temos um corpo e nós temos uma alma. E essa alma tem muito valor para Deus. Nós enfrentamos muitas dificuldades em nossas vidas. E muitas vezes iremos enfrentar tempestades, para que venha depois a bonança. Jesus, ele havia chegado naquele lugar, ele tinha atravessado uma tempestade para chegar. Então, quando ele atravessou ali, ele estava no barco, dormindo, e de repente começou uma tempestade, aquele vento forte, e os discípulos começaram a ficar com medo, nervosos, porque aquele vento começou a entrar água ali no barco, sacudir. E aí os discípulos falaram: Jesus, acorda, será que o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Será que a gente vai perecer? E eu fico pensando nessa passagem, nessa imagem, Jesus ali dormindo tranquilamente, porque Jesus era homem, ele também se cansava, se sentia cansado. Ele ali dormindo, e a tempestade acontecendo, e ele tranquilamente dormindo, e os apóstolos ali apavorados, temendo o pior. Vamos morrer, ele está perdido, um barquinho desse aqui, ó. O que nós vamos fazer? Acordaram Jesus. Jesus, com certeza, acordou tranquilamente,
sem se importar muito com o que estava acontecendo. E os discípulos ali, né? Muitas pessoas ficam assim quando acontece uma coisa na vida, né, de alguém, né, uma enfermidade, um acidente, uma coisa grave. Tem gente que fica apavorada, fica igual aqueles discípulos lá, apavorados, ao invés de clamar a Jesus. Não temos que entrar em desespero, não temos que ficar apavorados. O que nós temos que fazer é clamar a Deus, clamar a Jesus para que Ele te socorra. É Ele que vai te socorrer ali. É Ele. Quando meu filho tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, ele precisava tomar um remédio forte, que ele era agitado, hiperativo, aí a médica receitou para ele um remédio. Então eu tinha que dar um tanto para ele. E aí eu já tinha dado o que ele precisava, só que ele foi lá, pegou o vidro e tomou mais um pouco. O que aconteceu? Ele acabou dormindo. Dormiu porque ele tomou muito. E naquela época, meu marido trabalhava em outra cidade. Dava mais de 100 quilômetros dali. Naquela época não tinha celular, não tinha muitos recursos assim para a gente poder ligar, saber onde que estava. Então eu morava com minha sogra e meu sogro. O que eu fiz? Eu vi que ele estava mole. Eu falei assim, vou levar para o hospital. Fiquei tranquilo. Não me apavorei. E meu sogro e minha sogra apavorados, nervosos. Aí tiveram que internar meu filho para poder fazer lavagem, né? Porque era alta dosagem que ele tinha tomado, né? E aí eu tentei ligar na escola, né, onde o marido trabalhava, falei com a diretora, tudo, e ela achou onde ele morava, e eu precisei ir lá onde ele estava morando para poder vir embora para casa, para a gente ver o que ele ia fazer. E para a glória de Deus, meu filho ficou bom. Depois eu fiquei, é lógico, depois eu fiquei assim, um pouco nervosa, chorei tudo, mas só que na hora o que eu fiz? Eu mantive a tranquilidade. É o que a gente tem que fazer. Ainda mais quando tem outras pessoas perto da gente, principalmente a pessoa que está doente. Se você se apavorar, a pessoa doente ali vai piorar. Então você tem que mostrar tranquilidade para ele. Aquele que tem Deus, aquele que serve a Jesus, aquele que tem Jesus como sua rocha, vai confiar que Jesus vai te fortalecer. Para que você aguente aquilo que você está passando. Você vai passar por tempestade, sim. E aí Jesus estava ali. Ele levantou e pediu para que o mar se acalmasse. E o vento parou, o mar se acalmou. E os discípulos ficaram espantados, perguntaram: quem é esse que até o vento para, que até a tempestade para? Tanto tempo andando com Jesus, vendo os milagres, e cada vez eles se espantavam mais com o que Jesus fazia na frente dos seus olhos. Só que Jesus sabia o que ele estava indo fazer lá em Caná. Jesus sabia. Tudo tem um propósito em nossa vida. Deus sabe tudo o que vai acontecer em nossa vida. Deus muitas vezes coloca situações na sua vida para que você se fortaleça, não para você cair. Aquele que cai é aquele que não tem fé, que não crê, aquele que não confia em Deus. Mas aquele que tem Jesus como sua rocha, que fica firme ali, não vai cair. Se a pastora Maísa não tivesse tido fé, não acreditasse, ela não estaria aqui hoje. Porque para passar o que ela passou, ela teve fé, confiou e acreditou. E para honra e glória de Jesus, ela está aqui, curada. O pastor, mesma coisa, sofreu um acidente, que ele quase morreu, mas Deus salvou a vida dele. E é por isso que ele está aqui, é por um propósito. Todos nós temos um propósito, vamos ter uma luta em nossa vida. E Deus vai colocar alguém na sua vida para que você ajude ela a ser salva. Nós, no
louvamos isso? Que uma alma tem um valor, e se você vê alguém que está necessitado, você tem que ajudar. Você vai ter que ajudar. Se Deus coloca na sua vida e você não ajuda, você é culpado. Você tem que fortalecer aquela pessoa, você tem que fortalecer aquela alma. E Jesus estava indo ao encontro de uma alma que estava sendo atormentada por demônios. Tem gente que não acredita. Tem gente que fala que isso daí é historinha, que a gente inventa. E nunca viu um endemoniado. No dia que vê, você vai ver. É, certeza. Porque a pessoa nunca viu alguém assim. Porque quando a pessoa vê o outro que está endemoniado, vai acreditar. Vai sair correndo. Vai sair correndo. Não é? E aí o que ele fazia aqui? Esse homem estava atormentado por demônios. Não está falando demônio, está falando demônios. Não era só um, eram vários. E esses demônios faziam com que ele se cortasse, que ele se mutilasse. E ninguém segurava. Ninguém segurava ele, porque ele virava um bicho com tanta força que acorrentado. Mesmo assim ele conseguia sair dali, e o demônio tomava conta dele ali com aquela força ali que ele tinha e fazia com que ele fosse para o deserto. Então Jesus estava indo ao encontro desse homem que estava sendo atormentado. Jesus, ele vai ao seu encontro, ele vai. Esse homem aqui, ele estava ali abandonado, porque a família largou ele lá no meio do cemitério. Ele não tinha casa, ele não tinha um lugar para ele ficar, porque ele não conseguia ficar no meio do povo, porque ele ficava violento. Então o lugar que ele morava era ali, no meio dos sepulcros. Você imagina, tem gente que tem medo do cemitério de dia, imagina ficar de noite. A pessoa fica ali no meio de outros mortos, dia e noite. Então, o que o demônio faz na vida da pessoa? Ela deixa uma pessoa miserável, deixa a pessoa ali sem vida. Ele estava ali só com o corpo dele, mas ele não tinha vida, ele não tinha qualidade de vida, ele não convivia com outras pessoas, porque ele tinha que ficar isolado. Ninguém conseguia chegar perto dele, por causa desses demônios que atormentavam ele. E aí esse homem, ele viu a hora que Jesus chegou. E aí o que ele fez? Ele se prostrou diante de Jesus. Quem se prostrou diante de Jesus? Os demônios. Os demônios conhecem Jesus, eles sabem quem é. E tem gente que é crente, mas não sabe quem é Jesus. Fala que aceitou, mas só aceitou da boca para fora. Não serve a Jesus realmente. Os demônios, eles existem. E eles precisam de um corpo para poder sobreviver. Então a pessoa que dá brecha, a pessoa que se deixa levar, que não tem Cristo, que não aceita Cristo, que não aceita Jesus, ela se deixa levar e aí Satanás toma conta da vida dela. Então tem coisas que ela faz, Satanás, são os demônios que fazem com que ela faça aquilo. Nós oramos aqui nas ofertas, sobre as ofertas, para repreender o espírito devorador, o espírito, o demônio devorador que faz que a pessoa fique gastando, ela não tem limite, ela gasta, ela vai lá e compra aquilo, depois ela vê que não é aquilo que ela quer, ela vai lá e compra outra coisa. Isso é um demônio. Então a pessoa tem demônio, mas ela não sabe que tem. E se você falar que tem, ela não aceita. Ela vai falar, não, imagine, não vai aceitar. Então tem atitudes que as pessoas tomam que não é digno de um homem mesmo, de Deus. Que a pessoa que é crente, que crê
aceita Jesus, ela vai fazer coisas certas. Ela vai cumprir as leis de Deus, tudo que é reto aos olhos de Deus. Agora a pessoa que bebe, ela fica se drogando, bebe até cair. É um demônio. O demônio toma conta da vida daquela pessoa, só que bebeu, não faz outra coisa. A bebida que tomou conta da vida dela, o demônio tomou conta da vida daquela pessoa. E aí, quando alguns aí bebem, cometem homicídios, ficam nervosos, acaba até matando alguém, porque está bêbado, porque faz coisa errada. Então nós precisamos ter Jesus. E Jesus foi ao encontro desse homem. Então, aqui, ele estava possesso de demônios. E ele ainda não andava vestido. Então ele andava nu, andando por tudo quanto é lado, dentro do cemitério, num lugar miserável, sem ninguém, sem família, sem poder conversar com alguém. Provavelmente alguém deixava alguma coisa para ele comer, mas às vezes ele não comia, pode ser que comia restos, vivia mexendo no lixo. Era miserável. O demônio faz isso com a vida daquele que não tem Cristo. Ele se torna um miserável. Ele não prospera. Ele para no tempo, só vai para trás, só vai piorando as coisas, piorando. Ele perde tudo. Perde família, perde emprego, por causa desse demônio que ele deixou entrar na vida dele. E aqui, os demônios sabem quem é Jesus e se prostraram diante dele. Então, como os demônios estavam no corpo daquele homem, o homem foi ao encontro de Jesus e se prostrou aos pés dele. E ali perguntou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os próprios demônios falaram: Filho do Deus Altíssimo. Os demônios se prostraram diante de Jesus e disseram: Filho do Deus Altíssimo. Agora, por que um crente não pode se prostrar e dizer que é Filho do Deus Altíssimo, que Jesus é sua vida, que você depende de Jesus para sobreviver? Você sem Jesus você não é nada, você é um miserável. Você precisa de Jesus. Somos totalmente dependentes de Deus. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus para poder sobreviver. A vida não é fácil. Deus não disse que seria fácil. Só que com Jesus nós sabemos que nós vamos vencer. E aí um demônio se prostra aos pés de Jesus e diz: Filho do Deus Altíssimo. E um crente não pode louvar, não abre a boca para dar uma glória, não abre a boca para louvar, cantar, bendizer o nome do Senhor, e fica dando dinheiro em outras coisas do mundo, gastando dinheiro com coisas que não prestam, não dá uma oferta, não dá o dízimo. O próprio Deus diz: aquele que não dá o que é de Deus está roubando de Deus. É Deus que está roubando, é o Satanás, é o demônio que faz a pessoa roubar o que é de Deus. Aí ele rouba de Deus, ele pensa: eu estou ganhando porque eu não tenho. Só que depois lá fora ele vai perder em outras coisas. Perde. Infelizmente perde. O ano passado foi um ano muito difícil para mim. Eu estava sendo processado por uma coisa injusta. Eu iria ter que pagar uma pensão para uma pessoa que não merecia. Mas eu orei para Deus, orei, pedi: Deus, não é justo. Eu sou fiel a Ti, eu sou fiel nas ofertas, nos dízimos. Não é possível que eu vou ter que dar o meu dinheiro para esse filho de Satanás. Não é possível. Eu sei que o Senhor não vai deixar. E se eu não pagasse, eu correria risco até de ser presa. Eu falei: Jesus, será que eu vou ter que ser presa por causa disso? Só que Deus entrou com providência, não deixou que nada disso acontecesse. Depois de 10 meses
Além de eu não precisar, eu só tenho os R$200, eu não tenho mais nada. Eu já estava devendo mais de R$7.000. Porque já estava o advogado lá, quando eu perdi a causa, já estavam fazendo a conta de quanto eu teria que pagar, que eu dava para Satanás. Aí o que aconteceu? Deus foi lá e matou ele. Deus eliminou esse ímpio da minha vida. Deus foi honrado. É Deus que está sendo glorificado em minha vida. Porque Ele não deixou que eu desse esse dinheiro meu que é abençoado para o filho de Satanás. Deus não deixou. Ele me abençoou. Não gastei mais. Não precisei gastar. Graças a Deus. É assim que Deus nos abençoa. Somos fiéis, com dificuldades, vindo de outra cidade aqui, louvar e agradecer o nome do Senhor 2 vezes por semana. Deus está vendo. Deus vê. Ele vê o meu amor que eu tenho por Deus, a minha dedicação. Deus vê e Deus honra através do que a gente faz para Deus. Nada em vão, tudo que a gente faz é para Deus. É claro que a gente não faz pensando no retorno, mas a gente sabe que mesmo assim Deus abençoa. Por quê? Porque é só a tua graça que basta. É só a sua graça que nos basta. Se nós tivermos a graça de Deus, não nos falta mais nada. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas. É o que eu tenho feito. Em primeiro lugar, Deus, tudo Deus. Deus em primeiro lugar. E Deus tem que honrar. E eu sei que vai continuar honrando. Em nome de Jesus. E aí esses demônios aqui se prostraram diante de Jesus, dizendo que ele tem algo contigo. Então os discípulos perguntaram para ele, falaram, né? Quem é esse que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? E aí o demônio respondeu: quem é? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Os apóstolos, os discípulos não conheciam, falaram assim: mas quem é esse homem? E os demônios responderam: Filho do Deus Altíssimo. É Ele que estava ali para curar, salvar e libertar aquele demônio daquele estado deplorável que ele estava, andando sem eira nem beira por aí, se machucando, se ferindo, perdeu tudo. Mas é Jesus que vai restaurar o que nós perdemos. Amém. É só Jesus. Não adianta a gente querer procurar em pessoas, no dinheiro, né, no mundo aí, em viagens. Não, é só Jesus que vai te restaurar. Amém. Vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. É só Jesus. Porque Jesus, Ele veio para curar e salvar. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Satanás veio para roubar a sua vida, veio te matar a sua adoração que você tem com Deus, e veio destruir a sua vida. E se ele destrói a sua vida, acaba destruindo da sua família também. Porque se você tem filho, tem marido, não é só uma pessoa que é envolvida, é a família toda. Acaba envolvendo todos. Agora, quem tem Cristo Jesus, quem tem a luz do Cristo, ela transmite Cristo a todos aqueles que a rodeiam. Porque já aconteceu de uma mulher perguntar para mim, ficou insistindo: nossa, mas o que você tem? Nossa, mas você está diferente. O que você tem? Eu falei: eu tenho Jesus no meu coração. É isso. Quando a gente tem Cristo, a gente tem Jesus, a gente transmite isso para as pessoas. E as pessoas sentem, elas sentem paz. Porque é Cristo Jesus que nos dá paz. E essa paz que nós temos que transmitir às pessoas. Temos que ser luz para as pessoas, não pedra de tropeço. As pessoas que têm demônio, elas atrapalham a vida dos outros. Elas são zombadoras, elas criticam, nada está bom. Elas têm inveja do que a outra pessoa tem. Aí elas também querem ter o que você tem. Elas ficam falando mal, falam mal de um, falam mal de outro. É
você, para outra pessoa, é demônio isso. E essas pessoas que estão do teu lado, Deus vai retirar ela do seu lado, em nome de Jesus. Que Deus afaste pessoas que têm demônio na sua vida. Demônio não gosta de Jesus. Ele não gosta. A gente que tem Cristo repele quem tem Satanás na vida dele. Ele não gosta. Ele não gosta porque ele se sente mal. Ele se sente mal. Né? A pessoa, ela quer fazer o mal, né? Só fica zombando dos outros, né? Querendo prejudicar os outros, roubar, né? Quer roubar os outros e acha que está certo ainda. E acha que está certo. Se você vai criticar essa pessoa, falar que ela está errada, não, ela não aceita. Aí ela vai criticar você. Ela vai falar que é você que é assim, né? Vai falar, nossa, você sendo crente, né? É Satanás que faz isso aí. Começa ali, ó, na pessoa, usar a pessoa para falar aquilo. E aí, os demônios se prostraram e ainda falaram: peço-te que não me atormentes. Então, quer dizer, os demônios, eles estavam sendo atormentados por Jesus. Por quê? Porque Jesus repele, Jesus expulsa, Jesus manda embora. Quem tem Jesus faz isso. Vai repelir aqueles que são do mal, que tem demônios, que fazem mal para você. Deus vai repelir, vai mandar embora da tua vida. Porque eles não merecem estar perto de você. E aí, aqui ele falou que eles falaram isso porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Então Jesus falou para ele: sai desse homem. E os demônios falaram: ai, não nos atormente. Vai para lá, para de me atormentar. Então a gente faz isso com a pessoa, né? Para ela parar, a gente quer orar, e a pessoa que tem o demônio não aceita. Ela não quer sair dali, não quer sair daquela vida, quer continuar ali, pecando. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cuidar bem deles, porque esse corpo aqui não pertence a nós, pertence a Cristo Jesus. Mas esse corpo sozinho aqui não é nada. Nós temos que estar junto da videira que é Cristo Jesus. Nós somos os ramos. Se esse ramo está fora de Cristo, ele vai secar e vai morrer. Quem está fora de Cristo, morre. E se secar, vai ser jogado no fogo do inferno para morrer e ficar lá eternamente. Morre o corpo, mas a alma continua. Isso que é pior. E aí, aqui eles falaram para Jesus não atormentar, parar de ficar fazendo aquilo. E aí, o que Jesus disse? Foi para que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Então fazia tempo que esse homem estava assim. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então, quer dizer, mesmo ele acorrentado, não tinha jeito, ele acabava quebrando. Ele quebrava e saía, então ninguém conseguia amarrar ele. Porque os demônios não deixavam. Os demônios atormentavam aquele homem constante, dia e noite. Saber lá quanto, né? Por muito tempo, pode ser por anos. Então as pessoas prendiam ele com morrer. Só que o problema ali não era da terra. Não ia adiantar nada prender ele, porque o problema era espiritual. Quando o problema é espiritual, não adianta você querer ficar indo em médico, vai aqui, vai ali, não descobre nada. Você tem que procurar em Deus. A orientação de Deus, precisa procurar um pastor, uma pastora, para que ela ore por você. Você explicar o que está acontecendo, para que Deus revele ao pastor, à pastora, o que está acontecendo, para que possa fazer oração por você. Só assim que é liberto. Então esse homem aqui
ficava acorrentado. Só que ele arrancava, era como se um fiozinho de linha tivesse amarrado, ele pegava e arrebentava ali, ó, sem nenhum esforço, né? Porque tinha tantos demônios dentro dele que ele ficava como se fosse um super-homem ali na hora que arrebentava aquelas correntes. Só que nenhuma solução da terra estava resolvendo, porque era só Cristo Jesus que podia resolver. E aí, ele era preso, né, pelas armas da terra. Nenhuma arma da terra vai conseguir prender aquilo ali. Mas só Jesus que vai poder soltá-lo daquela cadeia de pecados e de demônios que se encontram. Muitas vezes estamos presos a uma coisa que nós não conseguimos sair. Mas é só Jesus que vai poder nos libertar. Que é uma guerra espiritual entre o homem e os demônios. Que é só Cristo que vai poder libertar. Não existe outro meio de ser liberto. E aí eles falaram. E perguntou Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Então não era um, dois, era uma legião, tinha mais de 1000. Você imagina uma pessoa com 1000 demônios dentro dele. Há pessoas às vezes que tem um demônio já atormenta, já nos atrapalha. Imagine alguém que tem mais de 1000 demônios ali. Legião quer dizer muitos. Por isso que ele falou, porque não tinha um nome específico. Só que ninguém pode ficar conversando com o demônio. Quando acontecer alguma coisa assim, você já tem que expulsar em nome de Jesus, orar, não ficar conversando. O que ela fez? Ela ficou conversando com a serpente. Ela ficou conversando e era o demônio que estava ali. Começou a conversar com ela, fez com que ela fizesse coisa errada. Ficou falando para ela que ela poderia comer aquela árvore que era da sabedoria, do bem e do mal, que ela iria conhecer, que ela iria ver, que ela não ia morrer não. Satanás ficou ali. Então ela ficou conversando. Então não devemos ficar conversando com Satanás. Nós temos que repreender em nome de Jesus, para que saia dali e não volte mais. Mas Jesus, com autoridade, Ele pode fazer. Deus nos dá autoridade para fazer isso, porque Ele falou que nós temos que fazer em nome de Jesus. Ele nos deu autoridade para poder fazer isso. Não é nós que vamos expulsar, é Jesus que vai expulsar através de nós, pela palavra, através da palavra. E Jesus foi lá e perguntou. E ele disse que era legião. E daí eles ainda rogavam. Olha só, os demônios falavam para ele, rogavam para que não mandasse eles para o abismo, não tirasse eles dali. Olha, Deus, os demônios ele não queria voltar da onde eles saíram, lá no fogo do inferno. Eles não queriam voltar para lá, eles queriam ir para outro lugar. Então fosse, não faça a gente voltar para lá, não. Então quer dizer, se os próprios demônios pedem e clamam a Jesus, por que a gente não pode clamar? Por que a gente não pode se humilhar para Jesus, dobrar os nossos joelhos, orar ao Deus vivo, ao nosso único Salvador? Aqueles que se dobram em frente de estátuas, estão se dobrando em frente a demônios. São demônios, outros deuses ali, as estátuas, outros tipos que inventaram aí, são todos demônios, cada demônio para uma coisa. Aquele que se prostra diante de uma estátua de gesso, de madeira, está se prostrando diante dos deuses, de Satanás, de demônios. Jogue fora esse demônio da tua casa, manda embora. É isso que está trazendo desgraça para sua casa e você não sabe.
está com coisa lá dentro da sua casa que está trazendo desgraça, discórdia, desunião, doença, joga fora. Joga fora os ídolos. Você precisa jogar fora os ídolos que tem na sua casa. Que aquilo lá é de Satanás, aquilo lá pertence ao demônio. Quando Jacó estava saindo lá da casa de Labão, ele pegou todos que estavam com ele, já tinham vários filhos, tinha as esposas, tinha gado, tinha muitas riquezas. Ele chegou lá sem nada. Ele só tinha uma pedra como travesseiro. Foi ali que Deus apareceu para ele e falou com ele que queria abençoar. E ele trabalhou na casa do tio dele. Ficou 20 anos ali. Ele saiu dali próspero porque Deus abençoou. Só que quando ele voltou para a casa do pai, Isaac, ele disse a todos aqueles que Deus falou que era para tirar os ídolos do meio deles, que eles tinham ídolos. E Raquel tinha pegado um da casa do pai dela. Então Deus pediu para enterrar tudo aquilo. Então você pegue, enterre, joga no lixo, quebre. Não tenha ídolos na sua casa. Você está trazendo maldição para a sua casa, para a sua vida e da sua família. Queimar os ídolos, destruir, eliminar da sua vida. Eu fiz isso, graças a Deus, estou aqui agora. Eliminei os ídolos da minha vida. Eu eliminei, joguei fora, quebrei, mandei embora, não quero mais, acabou. E hoje eu fico pensando, como eu era burra. Cada idiotice que a gente faz em frente daqueles ídolos. A gente não deve fazer isso daí. Adorar outros deuses. Não podemos colocar outros deuses na frente de Deus. Nós temos que ter só Deus como nosso único Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. E Cristo Jesus, que é o nosso único Salvador. É só Ele que nós temos que ter em nossa vida. E aí, os demônios falaram para ele: ai, não deixa a gente ir lá para o abismo. Então, se os demônios podem pedir, por que a gente não pode pedir para Deus? Por que a gente não pode adorar a Deus, se humilhar? E aí, eles pediram para não serem mandados para o abismo, porque eles gostam, os demônios gostam dos corpos, né? Eles não gostam de ficar vagando aí, eles querem tomar o corpo de alguém para atormentar, para atrapalhar a vida dele e dos outros. E rogaram. E andava ali, passando no monte, uma grande quantidade de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu. Então os demônios viram que tinham os porcos ali. E aí eles pediram que deixassem eles entrar nos porcos. E Jesus ali concedeu. Jesus deixou. Então eles fizeram um pedido e Jesus atendeu. Jesus deixou que eles fossem para os porcos. Vai, pode ir, autorizou. E esses porcos começaram a se debater, saíram correndo e caíram lá no precipício. Se jogaram lá no precipício e eles morreram afogados. Todos foram mortos. Tinha mais de 2.000 porcos ali. Então seria mais de 2.000 demônios ali que Deus libertou daquele homem. Deus vai te libertar também. Se você tiver algum problema aí, problema espiritual, Deus vai te libertar. É só Jesus que pode libertar. Não existe outros deuses. Não existe. É só Cristo Jesus que pode libertar. E aí, esses porcos foram lançados para o precipício e morreram afogados. E os outros que viram ali ficaram assustados e fugiram. Porque, você imagina, eles estão ali com os porcos, de repente dá uma doida neles lá e sai correndo e se joga. Eles ficaram com medo. E eles viram o que tinha acontecido e não gostaram. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus.
aqueles homens que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então daí, aqueles homens que estavam com aqueles porcos falaram o que tinha acontecido, e aí vieram os outros para ver o que estava acontecendo. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem a quem havia saído os demônios. Então, depois de tudo aquilo lá que aconteceu, quando eles viram aquele homem lá que tinha sido atormentado pelos demônios, que estava nu, então eles viram que Jesus estava vestido e em pleno juízo ao sentar aos pés de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Jesus libertou aquele homem. Amém, Jesus. Jesus deu a vida de volta para aquele homem. Amém, Jesus. Ele voltou a sã consciência. Amém, Jesus. Ele voltou a ser o que ele realmente é. Amém. E ele ficou tão feliz que ele quis seguir Jesus, porque depois não gostaram do que ele tinha feito, mandaram eles embora, mandaram os discípulos embora, mandaram Jesus embora, porque acharam que Jesus estava fazendo aquilo ali e atrapalhou eles perderam os corpos. E aí não gostaram e mandaram ele embora. E esse homem que foi curado, foi liberto, queria ir junto, mas Jesus não deixou. Jesus disse para ele ficar. E ele ficou ali. E ele serviu como missionário. Amém, meu Pai. Porque ele foi anunciar o que Jesus fez na vida dele a todos ali daquela região. Aleluia. Decápolis seriam 10 cidades, né? A cidade de Gadara e mais algumas. Então ele ficou ali. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus não deixou ele com ele. Por quê? Porque Jesus precisava dele, que ele ficasse ali e servisse como testemunha do que Jesus fez na vida dele. Aleluia. Nós temos que ser testemunha para as outras pessoas, para mostrar o que Deus fez em nossas vidas e ainda vai fazer. Amém, Jesus. É por isso que eu estou aqui. Amém. Estou dando meu testemunho de tudo que Deus fez e ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Eu já tinha, em 2007, minha irmã ficou doente e ela ficou numa situação tão debilitada que eu cheguei a levar ela no médico e ela entrou no hospital de cadeira de roda, que ela não conseguia nem andar. Ela falava que ela ia matar o marido, o filho e depois se matar. Internaram ela ficou internada no psiquiatra por 20 dias. E esses dias que eu fiquei visitando ela, eu fui roubada. Eu perdi 7 mil reais. Mas, como Deus é maravilhoso, Ele disse que Ele iria me restituir. E depois de alguns anos eu fiz uma prova do governo e eu passei nessa prova e eu tive aumento. E esse aumento já faz mais de 10 anos que eu tenho. Então Deus me restituiu. Eu perdi lá atrás para Satanás. Só que Deus me restituiu. Porque eu sempre fui fiel a Deus. Porque eu sempre fiz o melhor para Deus. Eu sempre dei o melhor para Deus. Primeiro lugar, quando você recebe, você tem que separar o seu dízimo. Você separa. Ah, mas eu tenho que pagar isso. Não importa. Separa primeiro o que é de Deus. O que Jacó fez quando ele estava dormindo naquele deserto, e Deus apareceu em sonhos para ele, e aí ele viu que Deus falou com ele, que ali era Betel, que era a casa de Deus. E ele falou que se Deus suprisse tudo, desse tudo que ele precisasse, o que comer, o que vestir, ele não pediu riquezas, ele pediu o que comer, o que vestir, ele daria o dízimo de tudo que ele ganhasse. E olha o que se tornou. Daquele que saiu com a própria roupa do corpo, não tinha nada, ele prometeu e ele cumpriu. Mas Deus também cumpre, porque Deus é fiel. Nós não podemos ser infiéis. Nós começamos já o culto, né, falando da nossa fidelidade. Deus é fiel o tempo todo, mas nós também temos que ser fiéis. Nós podemos até enganar o homem, mas a Deus a gente não engana. A Deus a gente não engana jamais. Então você precisa separar o que é de Deus primeiro. Dar a Deus o que é de Deus. O que é do homem é separado, mas o que é de Deus, em primeiro
lugar, nós temos que ir, nós temos que fazer. E esse homem, então, depois de tudo que tinha acontecido, as pessoas voltaram lá, né? Domingo esse homem foi liberto daqueles demônios, voltou para casa, a família o acolheu, deram-lhe roupas, ele estava vestido de boa aparência e feliz porque ele foi liberto. O dia que você aceitar Jesus mesmo, plenamente no seu coração, você vai dizer: eu estou feliz. Tem gente que acha que felicidade é você ter riquezas, né? Fazer viagens e viagens, você ter carrão, motor. Não, a felicidade é você ter Cristo Jesus na sua vida. É isso que basta. Que isso aqui um dia vai acabar. Isso aqui um dia acaba, nós vamos morrer. E o que nós temos depois, quando acabar aqui, é a glória de Deus, que é muito melhor, porque nós vamos receber a coroa de Deus. Nós devemos receber essa coroa. E os demônios, eles não fazem nada sem a permissão de Deus. Deus permite, como Ele permitiu na vida de Jó. Deus permitiu que Satanás atormentasse ele foi perdendo tudo. Perdeu filhos, perdeu os bens. Só que depois, como ele foi fiel a Deus, e mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Ele não blasfemou, não foi contra Deus, não murmurou, ele continuou firme com Deus ali. Aí Deus libertou ele das chagas que ele tinha no corpo e restituiu tudo para ele 10 vezes mais. É isso que Deus faz em nossas vidas. Nós que somos fiéis a Deus, somos firmes ali. Nós vamos ficar firmes nas promessas de Deus. Mas para Deus cumprir essas promessas, nós temos que estar firmes realmente com Cristo Jesus. Temos que estar firmes com Deus. E aceitar Cristo o quanto antes, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado.